No último domingo, a gente sabe, torcedores do Corinthians protagonizaram mais uma vez cenas lamentáveis, impressionantes. Infelizmente, ainda vemos isso sim no futebol. Agressão, violência, enfim, foi um jogo contra o Flamengo no Maracanã. E uma cena ficou muito marcada, né, Flávia? Do policial sendo agredido na arquibancada. Então, essa semana, esse policial falou com exclusividade pra gente no Esporte Espetacular. Por causa dessa briga, 30 torcedores corintianos estão presos no Rio. 11 deles já tinham passagem pela polícia. É o que você vai ver nessa reportagem especial de Mohamed Saig e Rafael De Angeli. Tomei soco na cabeça, tomei 2 voadoras na costela, caí, levantei, desviando para cima do próprio policial, da própria autoridade garantidora da permanência dele ali. E isso que causou espanto. Essa voz é do homem que estava no centro de uma das cenas mais impressionantes da semana. Tudo aconteceu meia hora antes do início do clássico entre Flamengo e Corinthians, no domingo passado. O sargento Teles tem 42 anos. Há 16 é policial militar. Há 15 trabalha no Grupamento Especial de Policiamento nos Estádios, o GEP, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, tem experiência em segurança dentro das arenas esportivas. O sargento já tinha passado por alguma situação parecida com aquela do último domingo? Parecida não. Já participei de confrontos, mas daquela situação ali, nunca. Segundo a PM, os corintianos tentaram invadir a área da torcida do Flamengo. Os policiais do GEP foram contê-los. Entre eles, o sargento Teles. A minha intenção ali era para proteger e orientar aqueles torcedores. Quando eu vi que eles não estavam acatando nossas ordens, determinações para acompanhar o jogo, ficar sentado na arquibancada, e estavam tentando passar por um lado da torcida do Flamengo, onde só tinha famílias, aí tivemos que agir. Mesmo assim, eles partiram para cima de nós. O sargento se defendeu das agressões de mais de 10 pessoas até a chegada do reforço. Você estava armado? Sim, senhor. Arma de fogo? Arma de fogo. Você cogitou sacar a arma em algum momento? Não. Nós fazemos o uso proporcional da força. Isso quer dizer o quê, assim? O gás lacrimogêneo, usamos o bastão policial militar e chamamos o reforço via rádio. Ninguém chegou a tocar no meu armamento letal e por isso que a calma é fundamental, o controle emocional. E nós no GEP aqui sempre frisamos isso aí. A arma é o último recurso. E ali, no caso, não era o último recurso. Os visitantes ainda arrancaram uma parte da grade que separava os setores da arquibancada. Depois de contidos, assistiram ao jogo normalmente. Só após o fim da partida foram identificados pela Polícia Militar. A PM conduziu 42 pessoas para a delegacia. A nossa sessão de identificação tirou foto de todos os indivíduos que foram autuados. E a partir daí, das tatuagens, dos rostos e de algumas características peculiares, a gente foi identificando um a um para que a gente pudesse saber a real participação de cada um na ocorrência. 11 torcedores foram autuados pela Polícia Civil por promover tumulto e depois liberados. Outros 31, entre eles um menor, foram autuados em flagrante por 5 crimes: lesão corporal, dano qualificado, provocar tumulto em locais de jogo, resistência qualificada e associação criminosa. Com exceção do menor, os outros 30 cumprem prisão preventiva desde terça-feira no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. Nenhum deles estava no grupo de 12 torcedores corintianos presos pela morte do adolescente Kevin Spada, em 2013, em Oruro, na Bolívia. Pelo nível de violência empregado contra os policiais e resistência ao poder estatal, havia necessidade de manutenção da prisão. Eu não tive muita dúvida para decidir, justamente porque eles foram apontados de forma bem objetiva pelas testemunhas e pelas vítimas. O crime não é novidade para mais de 1/3 dos presos. Dos 30 que estão na penitenciária de Bangu, 11 já têm passagem pela polícia. 4 deles pertencem a torcidas organizadas. Entre os crimes cometidos, desacato, rixa, lesão corporal e fraude. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Cauã Gentil
tem passagem por estelionato, desobediência, desacato e envolvimento com entorpecente. Ele aparece nessa imagem agredindo o sargento Teles. É inadmissível que uma torcida que vem de São Paulo, que vai para o estádio assistir o jogo, tome uma atitude bárbara como aquela de tentar a qualquer custo chegar num outro setor do lado, onde tem uma torcida que ele considera como rival, para agredi-los de qualquer forma. Durante a semana, a Justiça negou 3 pedidos de habeas corpus aos torcedores presos. Na quinta passada, representantes da Justiça Desportiva, do Juizado do Torcedor, da Federação de Futebol do Rio e da Polícia Civil e Militar se reuniram para discutir como agir em conjunto nas próximas competições. A gente não pode entender a violência no esporte como uma questão sazonal, ela é uma questão permanente. Muitas das vezes ela nos salta aos olhos, como foi esse caso desses torcedores. Mas ela está sempre presente, ela tem que ser uma preocupação que venha sendo debatida permanentemente. O objetivo é criarmos cada vez mais ferramentas e mecanismos para que nós consigamos identificar e extirpar esses infratores dos estádios. Acredito que para o campeonato do ano que vem a gente já consiga implementar alguma coisa. No âmbito esportivo, o Corinthians foi punido com a proibição de vendas de ingressos para torcidas organizadas até o fim do campeonato. Os 30 presos estão impedidos de frequentar estádios. E, além disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou o fechamento total do setor norte da Arena Corinthians, onde geralmente ficam as torcidas organizadas. O torcedor de futebol é uma pessoa que tem família, que tem filhos. Se alguns desses praticam crimes, eles têm que ser punidos isoladamente. Não adianta me punir, não adianta tirar o meu ingresso da arquibancada. Isso não vai fazer com que a violência diminua ou acabe. Isso eu acho que é um paliativo. O clube tem que ser punido como se fosse o clube que determinou que os torcedores fossem lá e batessem na polícia ou entrassem em confronto. O sargento Teles não teve ferimentos graves. Voltou à rotina no dia seguinte ao jogo. Ficou apenas com aquela certeza de que o sangue frio, nesse momento, teve recompensa. Você pode até tentar, até agredir, mas você vai saber qual vai ser o seu final. Então respeite a autoridade policial, vai aos estádios, vê o jogo, entra na paz e sai na paz. A defesa dos torcedores presos alega que a maioria deles não tem antecedentes criminais e que, portanto, os casos deveriam ser julgados individualmente.